Muito boa noite, tudo bem com vocês? Um diazinho de chuva, é bom para lavar o mundo, lavar a alma. Alegria das plantas, para quem se conecta com a natureza, dá para sentir a alegria, não é? Triste de nós que nos isolamos, nos fragmentamos, nos distanciamos da natureza. Distanciar-se da natureza, distanciar-se da nossa natureza. Quem não vive com naturalidade vive uma vida artificial. E como a fonte de todo bem é o todo, viver na fragmentação é esvaziar-se, é perder energia, desvitalizar-se. Quem não se sente vitalizado no contato com a água do mar, abraçando uma árvore, deitado numa pedra, respirando fundo aquele ar delicioso de uma mata, não é? Tomando um banho de sol. São muitos os exemplos. Um banho de cachoeira. Precisamos resgatar essa prática do contato com a natureza. Pelo menos andando de pé no chão, imaginando-se em contato com toda a natureza durante um banho, revigorando a alma durante um banho e principalmente respirando conscientemente. Respirar conscientemente é uma excelente prática de limpeza e de reenergização. Fica a dica. Tomara que seja precioso para vocês como tem sido para mim. Muito bom. Hoje continuaremos a nossa jornada de estudos, que no geral é de conhecimento e autoconhecimento, e de evolução pela prática do bem. E que especificamente nessa altura desse nosso roteiro de viagem, desse nosso roteiro de estudos, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, estamos hoje nas questões 377 e 378, que trabalha a questão da morte após a volta ao mundo espiritual. A questão da loucura, a questão da saúde mental após a morte. É isso. Como fica o louco após a morte, depois de deixar o seu corpo? E aqui se está trabalhando as loucuras que têm como origem limitações físicas, quase sempre cerebrais, neurológicas, limitações físicas. Como fica aquele que viveu uma loucura causada por limitações físicas depois que ele perde o físico, depois que ele perde o corpo, com a morte? Isso é muito interessante porque, como nas perguntas anteriores ficou claro, esse louco, cujo desequilíbrio é causado por problemas físicos, ainda durante a vida, ainda ligado ao corpo físico, mas parcialmente desligado durante o sono, já vive uma lucidez muito grande. Quanto mais com a ligação definitiva do corpo físico, com o desligamento definitivo do corpo físico por ocasião da morte.
Se durante o sono já é grande a lucidez, com o desligamento total gerado pela morte, muito maior essa lucidez. Vamos pensar sobre isso? Questão 377. Após a morte, o espírito de um doente mental se ressente pela desorganização de suas faculdades? O espírito pode se ressentir por algum tempo, até que esteja completamente desligado do corpo físico. Assim como o homem, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação que o sono lhe impõe. Então é interessante sabermos, em primeiro lugar, que temos um corpo espiritual. Em segundo lugar, que esse corpo espiritual tem ligações energéticas e semimateriais com o corpo físico. Segundo André Luiz, na fabulosa série Nosso Lar, essa ligação se dá célula a célula. O corpo espiritual também possui órgãos e células, e a ligação do corpo material com o corpo físico se dá por filamentos, célula a célula. O famoso cordão de prata, muito conhecido pelo estudante espiritual, seja pela matriz do Oriente, seja pela matriz bíblica, o cordão de prata nada mais é do que o efeito gerado durante o afastamento do sono nesses filamentos célula a célula. Imaginem vocês que esses filamentos são todos muito tênues, muito sutis, quase invisíveis isoladamente. Quando do afastamento, porém, o que acontece? Os bilhões de filamentos tênues, todos eles quase invisíveis, tomados individualmente. Quando o corpo se afasta, ou quando o espírito se afasta do corpo durante o sono, esses filamentos se unem. Semelhante atrai semelhante. Esses filamentos que estão dispersos, cada um na altura de uma célula do corpo, eles se unem. Há um efeito de agregação desses filamentos, de forma que esses bilhões de filamentos invisíveis tornam-se visíveis aos olhos espirituais e aos olhos dos videntes. De forma que, durante o sono, quando encontramos algum espírito que apresenta em seu corpo espiritual um cordão, uma corda de prata, uma corda luminosa, isso quer dizer que aquele espírito que você está encontrando é de um encarnado, que também, como você, está em viagem espiritual, em desdobramento, que é o fenômeno através do qual alguém que está encarnado durante o sono vê o seu espírito se descolar do corpo físico e ganhar autonomia, sempre relativa, mas uma autonomia de viajar por diversos lugares do mundo espiritual, encontrar diversas pessoas no mundo espiritual, participar de cursos, seminários, tratamentos,
na melhor das hipóteses, participar de orgias, torturas, violências, na pior das hipóteses. Então é muito interessante sabermos desses bilhões de ligações do corpo espiritual com o corpo físico e que a morte é exatamente o desligamento desse cordão de prata, desses filamentos, que não se dá abruptamente, mas gradativamente. Há equipes especializadas em promover o desligamento, que atendem todos os moribundos, todos os espíritos encarnados que estão para fazer a passagem da morte, são assistidos por equipes espirituais especializadas em realizar o desligamento, além de seus espíritos familiares, seu espírito protetor, seus amigos espirituais. E, eventualmente, ainda que mais à distância, também acompanhados pelos inimigos que aguardam uma oportunidade de assediar, de cobrar, de atacar. Então tudo varia segundo o estágio de desenvolvimento, de maturação, de iluminação de cada espírito. Por que é importante perceber isso? Porque essa resposta tem a ver com esse processo gradativo da morte. A morte não é abrupta. Existem tantas mortes quanto as criaturas de Deus, mas não é, via de regra, a morte abrupta. Ela acontece abrangendo a maioria dos filamentos que ligam o corpo espiritual ao corpo físico, mas muitas vezes, quando a morte já está praticamente consolidada, ainda ficam fios, conexões ligando o corpo espiritual ao corpo físico. Conexões que ainda mantêm as sensações, mantêm a conexão, de forma que às vezes o espírito sente até algumas das experiências porque está passando o corpo físico. Por isso, a recomendação dos espíritos de 72 horas após o falecimento como prazo mínimo para a cremação, para evitar dores, torturas desnecessárias ao espírito desencarnante. Então a pergunta 377 pergunta assim, Kardec pergunta: após a morte, o espírito de um doente mental se ressente da desorganização de suas faculdades? E a resposta vem da seguinte forma: o espírito pode se ressentir por algum tempo, até que esteja completamente desligado do corpo físico. Por isso foi importante fazer essa introdução da mecânica da morte, a partir do ponto de vista espiritual, porque existe toda uma discussão técnica da mecânica da morte, do diagnóstico da morte, aqui do ponto de vista da matéria. A medicina estuda muito isso. Há diversos tipos de morte e há grandes debates e pesquisas a respeito disso, tentando delimitar a morte cerebral, a morte do ponto de vista do coração, como se dá, quais são os parâmetros físicos para determinar a morte.
Aqui estamos falando, por incompetência total de abordar a questão da morte do ponto de vista da medicina, estamos abordando, a partir da informação dos espíritos, o que é a morte do ponto de vista espiritual. E a morte 100% se dá quando do desligamento total desses fios, desses filetes que unem célula a célula, o corpo físico ao corpo espiritual. Fundamental saber também que não existe a ressurreição propriamente dita. Ressurreição no sentido de um espírito já completamente desligado do seu corpo físico, voltar a religar-se. Isso não tem como acontecer. Alguma situação dada na Terra, dada na matéria, como de ressurreição, técnicas de ressurreição, como eletrochoque, massagem cardíaca, entre outras, respiração boca a boca, quando conseguem êxito, é porque o corpo espiritual não estava completamente desligado do corpo físico. Fundamental saber disso, né? Então a resposta vem: o espírito pode se ressentir por algum tempo até que esteja completamente desligado do corpo físico, assim como o homem, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação que o sono lhe impõe. A comparação, mais uma vez, do afastamento provisório espírito, matéria, espírito, corpo físico durante o sono, com o afastamento definitivo do espírito frente ao corpo físico que ocorre na morte. Questão número 378, de que modo a desorganização do cérebro de um doente mental reage sobre o espírito após a morte do seu corpo físico. Então, Kardec quer saber aqui de que forma a desorganização do corpo físico, que acarretou durante a vida a perturbação da loucura, age ainda sobre o espírito após a morte. Como se dá isso? A resposta é a seguinte: a desorganização cerebral, física, reage sobre o espírito como espécie de lembrança. Uma inércia, que é uma lei da física, que é uma lei da matéria, mas que serve como metáfora para uma inércia mental e espiritual. Vamos continuar aqui. A desorganização cerebral reage sobre o espírito como uma espécie de lembrança, como um peso que lhe oprime. Desse modo, como ele não tem a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, exatamente pelo grande grau de inconsciência que acomete as pessoas em sofrimento mental, então, como ele não tem a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, precisará sempre de algum tempo para recobrar a plena lucidez. Há ecos, há lembranças, determinadas não apenas pelos filamentos, pela ligação que um desencarnado pode ainda possuir frente ao seu corpo físico, mas reflexos, ecos, ligações mentais de muito tempo vivido
numa certa condição. É o que eles passam a falar logo depois. Pode-se dizer que quanto mais longa for a loucura no curso da vida terrena, mais tempo durará o sentimento de opressão e de constrangimento após a morte. O espírito, mesmo desligado do corpo físico, se ressente por algum tempo da impressão que o corpo deficiente lhe causava. O mudo tende ainda a ficar, a se sentir, a viver a impossibilidade de falar após a morte. Um surdo, da mesma forma. A recomposição de um mutilado, de uma pessoa que tem paralisia infantil, paralisia cerebral, também não é automática, num passe de mágica. Primeiro porque existem as ligações dos filamentos entre o corpo físico e o corpo espiritual, trazendo as sensações, trazendo as energias do corpo físico para o perispírito e para o espírito. Mas também pelos ecos, pela inércia, pelas impressões das limitações que ainda permanecem influenciando a mente, especialmente daqueles que viveram as suas condições por muito tempo. Diz a lei de inércia que se algo, o que quer que algo esteja fazendo, ele tende a permanecer assim. E permanecerá, exceto se uma outra força agir sobre ele, de forma que algo que esteja parado ficará parado, a não ser que uma força haja sobre ele, de modo que uma coisa que esteja em movimento permanecerá sempre em movimento, exceto se uma força agir sobre essa coisa. Por exemplo, um foguete que fosse lançado num vácuo absoluto, ideia que trazemos aqui como exercício de pensamento, já que o vácuo absoluto, segundo a ciência e segundo o espiritismo, não existem. A ciência já fala que tudo onde pensávamos ser vácuo tem uma matéria escura ali. Então, por exercício de pensamento, se um foguete fosse lançado e chegasse em movimento no vácuo, ele tenderia a permanecer com essa mesma velocidade, exceto se outra força agisse sobre ele. Por exemplo, se passasse perto de um planeta, claro, a força, a lei de atração dos corpos, a força da gravidade desse planeta agiria sobre ele. Mas sem outra força agir, ele ficaria naquela velocidade para sempre. Caso existisse, fosse realidade, fosse encontrável no espaço sideral a situação do vácuo absoluto. Só para entendermos bem isso. Então, essa mesma inércia que há na matéria há também na mente, de forma que alguém que viveu por muitas décadas, especialmente por muitas décadas, a limitação mental, física, em algum dos sentidos, tenderá e vivenciará na quase totalidade dos casos essa mesma deficiência, essa mesma limitação no pós-morte. São os ecos, são as influências, é a inércia que também atua sobre a mente. Não é interessante entendermos isso? O espírito, mesmo desligado do corpo, se ressente por algum tempo da impressão que o corpo deficiente lhe causava.
que esse entendimento possa nos ajudar a entender quem somos nós. Que entre a chama profunda do ser e o corpo físico, existem corpos espirituais que na revelação espírita se condensam no chamado perispírito ou psicossoma. Então o psicossoma ou perispírito é uma junção de diversos corpos espirituais que intermediam a relação do espírito puro, do Atma, conforme mencionado nas religiões orientais, e o corpo material. Entender isso é extremamente importante, porque é o corpo espiritual que vai moldar o corpo físico por ocasião da reencarnação, e é a mente que vai, o corpo mental, portanto a mente, que vai determinar e desarmonizar, eventualmente, o corpo espiritual. Então há um encadeamento de situações onde aquele que comete crimes, grandes erros, fica impactado em sua mente, e esse impacto da mente é transmitido aos seus corpos espirituais, que depois moldam o seu corpo físico, transmitindo a desarmonia do erro de vidas passadas para desarmonias físicas no corpo físico na vida subsequente. É assim que a doença física, qualquer que seja ela, é a expressão de situações infelizes criadas por nós mesmos, que traz consequência para nós mesmos. Que essa lucidez nos ajude a entender alguma coisa de como se dá a lei de ação e reação, como se dá a reencarnação, como se dá o karma. A partir do erro cometido até a deficiência, a doença, os ecos que o corpo físico recebe, já na própria vida onde aconteceu o crime, o erro, mas muito mais na reencarnação numa vida subsequente. Muito bom aprendermos isso, que essa linha de autoconhecimento seja estimulada em todos os nossos amigos, todos os nossos companheiros, todas as criaturas da Terra, para que possamos nós, portadores de cada vez maiores conhecimentos, vigiar nossas mentes antes que as deturpações causadas por erros, por pensamentos desarmônicos, sejam transmitidas ao corpo físico, já nessa vida e muito mais em outras. É assim que podemos entender o plantio e a colheita. Quando Paulo de Tarso fala que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, entre o plantio, que são os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, e a nossa colheita de sombras ou de luz, há os corpos espirituais nessa cadeia de transmissão entre a mente e o corpo físico. Muito bom conhecermos isso, muito bom nos entendermos e nos propiciarmos a melhor saúde, a partir do bom pensamento, bom sentimento, boas palavras e boas ações, nós podemos não apenas não gerar doenças futuras, como curar as doenças presentes. Paz e bem para todos vocês, muito bom estudarmos juntos. Amanhã estaremos novamente de volta às 18 horas. Até amanhã. Um prazer estar com vocês. Compartilhem se vocês entenderem que isso pode servir para alguém. Até amanhã.